Sejam muito bem-vindos ao 9º episódio do CareFitCast. Hoje, continuamos a série Assessorias de RP, trazendo uma história de resiliência e transformação. Nosso convidado é filho do senhor Miguel José de Luca e da dona Maria de Fátima, irmão do Vitão, Vitor de Luca. E ele é natural de Monte Alto. Desde os 5 anos, com a bola nos pés, ele foi uma criança agitada e dinâmica. Com o apoio de professores marcantes, como o Pinheiro e o Gilmar, construiu sua base no futsal e depois migrou para os campos, jogando as principais ligas de Ribeirão Preto. Aos 12 anos, saiu de casa buscando se profissionalizar. Tendo uma infância diferente da do comum, marcada por derrotas, vitórias e ensinamentos a nunca desistir. Aos 24 anos, após passagens por grandes clubes como o Bahia, uma desilusão com o futebol o fez repensar sua jornada. Com fé no coração, encontrou seu verdadeiro caminho na educação física. Já formado, começou na Academia Wellness, onde descobriu a corrida ao substituir um professor. Viveu 1 ano como personal e coach, simultaneamente, até deixar a CLT para focar na sua assessoria. Logo depois, ingressou na clínica de fisioterapia One, aprimorando seu olhar clínico. Mas foi em 2020, durante a pandemia, que tudo ganhou um novo significado. A perda de seu pai, o senhor Miguel José de Luca, para o câncer, trouxe a clareza do impulso final. Transformou a dor em propósito. Hoje, com 6 anos de existência, a assessoria Cássio Luca é referência em Ribeirão, respeitando cada história e buscando a melhor versão de cada aluno. Desde os iniciantes até os atletas de alta performance. É com muita alegria que recebemos Cássio Luca, o mito de Ribeirão Preto, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Boa, Gu. Caramba, você já quer me fazer chorar logo no começo. Caramba, uma satisfação imensa. Muito obrigado. Parabéns de antemão aí pelo seu, por esse podcast que tá sensacional aí com várias assessorias, vários Exato. Profissionais feras de Ribeirão. Pô, eu me sinto muito lisonjeado e muito obrigado por estar participando aqui. Quase já me fez chorar de início já. Calma que a gente vai arrancar. Mas é isso, tem muita história. Muito obrigado, viu? Não, cara, disponha. E assim, eu fico muito feliz de dar uma oportunidade, como a gente estava falando aqui antes, para vocês que são as pessoas que fazem esse esporte que eu tanto amo, que é a corrida, acontecer. Sim. Né? O esporte, sem vocês que são nossos mestres, ele não ia ter esse desenrolar. Vocês transformam vidas, vocês vivem o sonho do atleta, muitas vezes mais do que ele, né? Sim. Ele tá desanimado, ele acha que não é capaz, e você vai lá tijolinho por tijolinho, criando o VO2 do cara, aumentando ali o limiar 1, limiar 2, tratando a mente. Você vira quase um psicólogo, Sim. né? Então, cara, eu acho que esse projeto do CareFitCast é muito associado ao que a gente faz a CareFit, né? Que a gente é uma clínica de fisioterapia só para corrida. Sim. Mas mais do que isso, cara, é deixar registrado esse fragmento desse momento que a corrida vive, que é um boom, e quem são os responsáveis por liderar isso. Sem vocês, cara, nada acontece. Sem as assessorias, nada acontece. Sem vocês que são os nossos mestres, nada acontece. Então, cara, isso aqui que a gente está fazendo é um cisquinho em gratidão a vocês que estudaram, dedicaram uma vida ao esporte e hoje ajuda a gente a chegar na nossa melhor versão e fazer o que a gente ama. Então é um prazer ter você aqui com a gente. E ainda mais sabendo, mas eu não vou falar ainda do Longão, que você veio do futebol, cara. Vivenciei isso daí. E não é uma vivência assim, eu joguei bola também, né? Os caras falam, né? O futebol. Sim. Cara, você comentou, né? Desde os 5 anos, com 12 anos saiu de casa. É meio que a jornada do herói de muita criança no Sim. Brasil, né, cara? Sim. E você jogava muito bem pra ter isso? Era o seu pai que como que funcionava, cara? Cara, Gustavo, vamos lá, né? Eu falo que o nosso título de professor, né? A gente tem que acreditar em muito. Isso eu acho que já nasce com a gente, já nasce dessa nossa
determinação, esse empenho, e é isso que a gente consegue transformar essa vida de todos os alunos. E digo em todos os sentidos, né? Desde a corrida em si, sim, mas o exercício como ferramenta de transformação, e isso é sempre que eu gosto de falar para todo mundo, para todos os alunos, né? Desde um exercício com peso corporal, uma academia, um pilates, a natação, enfim, eu acho que o professor de educação física, né, voltado ao esporte, ele tem esse poder fundamental, e a gente vê em todos os estudos que a ciência prova por A mais B cada vez mais que o exercício é o nosso remédio natural, combatendo aí mais de 10 doenças, né, agudas, graves. Então, o exercício é fundamental aí para todos. Em relação ao esporte, né? Cara, desde cedo, né? Eu era o melhor, vamos assim dizer que até uma determinada faixa, época era, né? Porque eu fui artilheiro da Liga de Matão, da Liga de Araraquara, para mirim, infantil. Nossa época, né? Eu sou de 1989. A gente pegou uma época muito boa no futsal e no futebol depois, a época do 88, 89, 90, época dos 1987, um ou outro, aí deu um escalão maior, 85, 84, 83, então eram, né, as referências. Então a gente sempre jogava, eu sempre jogava na turma maior. Então foi desde o início mesmo, comecei a me destacar no futsal, desde pequenininho, meu pai sempre apoiando. Pô, que pai, que mãe que não apoia um filho ali no esporte, e principalmente no futebol, que é nação, é o amor do Brasil em si, né? Então foi desde pequenininho que eu comecei a se destacar no futsal, e depois tive mais algumas oportunidades, que aí você começa a vir... vai jogar um jogo de society, vai jogar um minicampo, e aí começou a fazer essa transformação para o campo, né? Para o futebol de campo. Então, desde pequeno. Mas o que me chama atenção, cara, é assim, né? Eu imagino, eu tenho uma filha de 7 anos, não sei se você é pai. Não sou. Mas assim, no momento ainda não. A Malu vai fazer 8. Cara, com 12 anos, falar, vai lá, filha, vai morar num CT, vai ter uma disciplina, vai ter... Cara, é diferente. A minha mãe... já tomando base por isso, né? Meu primeiro clube, vamos assim dizer, oficial saindo. Eu me lembro que lá atrás eu fui pro Rio Branco de Americana, cara, 2002, 2003. Você morava em Monte Alto? Eu morava em Monte Alto e aí eu fui no Rio Branco de Americana, eu consegui um teste lá na época do Sandro Hiroshi, antes dele ir pro São Paulo, né? E aí fiquei no alojamento. Cara, o alojamento... Era uma cama, uma toalha que você levava pra tomar banho, um calor tremendo de noite, aqueles alojamentos abaixo das escadarias dos estádios, né? Eu lembro que eu fiz um treinamento, cara, já comecei a chorar. Porque é molecão novo, pai, vem me buscar, e meu pai, não, fica. Aí, ó, mas é isso que eu queria entender, cara, entendeu? Sim. Porque... Eu nunca achei que foi ar-condicionado, é justamente não, isso. É o pai deixar o filho buscando um sonho, ralar pra cacete numa idade muito precoce. E aí, né, nesse primeiro momento... E ele falou não. Não, ele falou não, fica, mas eu fiquei insistindo, né? E aí, de repente, na cabeça dele, pensou, pô, é muito novo ainda, vamos entender, né? Com 10, 11 anos, né? E não tinha todo esse acompanhamento que tem hoje no futebol, né? Não tem esse acompanhamento. Hoje você já começa de base esse acompanhamento muito mais efetivo, né? Contrato assinando com 10, né? E antigamente não. Então era você lavava sua roupa, você colocava pra secar no varal improvisado, enfim, cara, cada loucura. Tinha que tomar conta da comida sua porque o outro vinha e roubava. Então você já começa a ter essa autossobrevivência e ser ligeiro desde o comecinho. Ó, numa quina não dorme não que o outro vem e rouba, né? E tem isso em todas as bases, enfim. E aí eu fui para Marília em 2005, né? Acho que com 14 anos mesmo, que eu já comecei no infantil. E não tinha celular, uma celular época do Discman. E minha mãe tinha que ligar no orelhão, porque daí eu também não ligava pra ela, e eu tinha apelido de Cicinho. Eu falei, o Cicinho tá por aí, o Cássio? Aí, pô, tua mãe ligou no orelhão. Aí se ia no orelhão, ligar pra mãe, tô vivo. Liga cobrar e retorna, né? 90, é verdade. Ficha, cara, cartão, você dá. Que maluquice, cara, que maluquice. E aí, pô, e meu pai sempre apoiando. Então eu falo assim, Gustavo, é uma fase que você perde aquela primeira infância, adolescência, né? Porque aí você tem
as brincadeiras do adolescente, você ia na escola, você tem mais a mesma coisa, você tem o compromisso do jogo profissional, a cobrança, a dura, o contrato, o dinheirinho que já recebia, as brigas internas dos grupinhos que já existiam no futebol, né? Pô, já perdi Discman, já perdi celular, já roubaram, já brigamos, cara, é uma coisa assim... É só que quem vivencia é isso mesmo. Porque é um esporte competitivo, né, cara? Você tá numa peneira, é uma boca de funil, né? E você sabe que ali vai, então, aqui já vem a competição. É que hoje a gente, né, o ser humano, a gente não compete mais por comida, por outras coisas, mas a gente veio disso, né? O ser humano primitivo é isso, cara. Não tem espaço para todo mundo, né? Então a gente tem que lutar. E eu imagino o ambiente, cara. Nossa, e a molecada também, puberdade, hormônio explodindo. Que loucura, cara. E aí foi uma jornada dura, né? Mas de muito aprendizado, igual você trouxe. E foi longa, né? Pensando, longa, né? Assim, você falou que com 24 anos foi quando você deu um basta e falou, não, vou estudar educação física. E como foi esse processo aí de... a fase terminou, né? Ela demorou um pouco, viu, Gu? Ela demorou... Que o sonho... Ela demorou, eu falo pra você que há anos atrás aí ainda você bate aquele anseio, né? E aí você tenta afogar um pouco essa mágoa, vamos assim dizer, né? De você não ter virado, eu falo, um jogador, a nível de jogar Brasileirão de Série A, de despontar mesmo, né? E aí você fica apagando um pouco esse fogo jogando os amadores, né? Então jogava amador em Sertãozinho, jogava amador em Monte Alto, joguei de taça EPTV, de taça Record de futsal, aí você começa a fazer, né? Regional aqui, regional ali, pra apagar um pouco essa dor. E também porque você gostava, né? Mas isso foi, né, praticamente foi até 2011, 2012 que eu entrei na faculdade, ficou aquela transição. Porque aí você vai passando, né? Você já sai novo de casa pra jogar. E aí hoje o futebol lá atrás você já tem, porque você tem que estourar cedo, teoricamente. Aí bateu 18, bateu 19, bateu 20, joga sub-20, que daí eu falei pra você que eu fui campeão paulista sub-20 com o Comercial de Registro, que era um time da segunda divisão. Que o paulista, ele divide hoje ele divide em primeira divisão e segunda divisão sub-20. Aí eu fui campeão, eu fui vice-campeão, perdi na época pro time do Primeira Camisa, que era um time do Rock Júnior de, se eu não me engano, é de Jacareí ou de São José dos Campos, que não tem mais hoje. E aí você não estoura. Aí você vai pro Bahia, não dá certo, assina contrato profissional, tem aquelas turbulências do meio esportivo que existe até hoje, do QI, Pô, você não tá no nível escalão alto, aí você volta, vai pra um time da Bzinha da quarta divisão, aí passa um perrengue danado, vai cansando. Esse foi, vai cara, cansando. eu acho que chega um momento que você vai ter que entender, né, se faz sentido ou daqui a pouco vai ficar tarde para um novo recomeço. A gente pode sempre recomeçar, né? Mas talvez ali, né, com 24 anos, pô, tava novo ainda para ingressar numa faculdade, etc. Aí já fui estudar, já automaticamente eu já tinha feito... Eu já tinha passado em 2 universidades, na Uniara de Araraquara, quando eu estava lá, e na Uniararas, porque eu fui lá no União São João, e aí também não deu. E aí você fica nessas mudanças, né? 2, 3 meses num time, 2, 3 meses no outro, porque não firma, né? E aí acabou que, acho que dando esse estalão, já cansando também, psicologicamente também, já entendendo que de repente você ia ficar rodando alguns times mais inferiores aí por um custo menor. Aí eu pensei, né? Eu conversei com meu pai, com a minha mãe, eles nunca me impuseram nada, não deixaram sempre livre, espontânea vontade, ó, faça o que você achar que é melhor. Pensei na época nutrição, fisioterapia, mas eu acho que a educação física em si, porque daí eu falei, bom, eu não consigo jogar, mas eu consigo ser preparador e tá no jogo. Né? E a princípio eu tive alguns convites, né? Mas aí era assim, ou eu vou entrar no ramo da academia no qual eu tava, né? Já ganhando meu dinheirinho, meu pai não tinha condição, ou eu ia pro esporte, porque daí eu tinha que pagar, bancar algumas coisas e talvez entrar na preparação física sem ganhar R$1. Entendi. Só que eu não tinha essa condição.
Eu falei, então eu prefiro um na mão, o sonho da preparação Já que eu física... tô abrindo mão, eu vou pro mais Eu seguro. vou ficar Eu aqui. vou no Então, seguro. aí que foi que eu entrei na Wellness, comecei lá, mas aí, concomitantemente, eu jogava os campeonatos de futsal, do campeonato da região toda. Cara, a Wellness, eu lembro quando ela inaugurou, era uma puta academia, né, cara? Era Isso. a academia de Ribeirão, no Muito shopping, né? Não tinha esse modelo ainda de academias gigantes, É. etc. Tanto é que ela foi vendida há pouco tempo, virou Pacer, e Virou ainda eram Pacer. dos equipamentos antigos, mas Sim. muito bons, né? Sempre foi. Olímpicos, os Era equipamentos bom, né? da Olímpicos. Eu não peguei essa fase Não. inicial, né? Mas eu peguei, né? Na época, o Márcio Gutenberg, que me abriu as portas, eu falo isso em todos os lugares. A Lucilene, que hoje tá no Sesc também. Eles me abriram as portas, acreditaram e essa... Você entrou meio de estagiário e depois formou e ficou lá ou já foi Não, formado? na verdade eu já entrei já como Formado. contratante, Legal. ali contratado, num período mais curto, mais breve, né? Acreditaram, e aí eu fui abrindo as portas lá dentro, né? Foi construindo. Foi construindo lá. Maravilhoso. Cara, e você contou uma história curiosa. Aí tinha várias pessoas já me falaram, eu comecei a correr na Wellness. Tem um professor lá que é ultra também, tal. Eu não sei quem é, mas eu vejo duas vertentes muito legais em Ribeirão, que eu sou novo na corrida, né? Tá. Corro há 6 anos, mas eu voltei para Ribeirão em 2021. Fiquei 14 anos fora daqui. Mas falo muito da Pacer, que começou um grupo de corrida lá atrás, e a Wellness. Sim, Então eram grupos de academia. sim. Então não tinham assessorias ainda, Não, né? não. Era a galera que treinava na academia, pegava um professor lá que Isso, também corria, Isso. e ele falava, vocês querem correr? Vamos Isso. montar tipo uma aula. Era mais ou menos isso. Era isso. Sim. E aí, junto isso, né, tinha o Ultra Ita, o Itamar. O Ita também, o ícone lá da O Ita me Wellness. treinou pra BR-135. O Ita. Foi meu mestre lá. Maluco, o Ita, pô. E aí você tinha dois grandes profissionais ali, né? Você tinha o Márcio, que já tinha uma bagagem, você tinha o Ita, que tava com algumas aulas que ele pegava no período da manhã. Eu entrei nessa brecha que o Márcio já tava querendo, ele já tinha assessoria dele e já saí. Entendi. Nada mais é que o menino novo entra, né? E Uhum. toma conta dali. Então o Ita ficava de manhã, eu ficava à noite. E era isso, era uma aula oferecida pela Academia Wellness, como uma aula de ritmo, uma aula de Você vai lá e abdominal, fala. uma aula de bike, era uma aula de corrida. E aí eu me lembro que daí eu fazia os percursos e eu ficava com medo do pessoal, e daí eu acompanhava o mais iniciante, voltava, ia no mais rápido, voltava... Corria o dobro. Cara, eu corria o dobro, eu chegava em casa arrebentar, pegava o ônibus, dormia dentro do ônibus, cochilava pra voltar Que embora, eu olhava, já massa, tinha dado cara. 10, 12 quilômetros, terça, quinta... E, tipo, não era o meu forte ainda, porque daí a minha cabeça tava para o futebol ainda. Pô, Sim. tem a final, tem um campeonato. Mas eu fazia aula porque eu gostava, né? E foi nessa aula. Foi fazendo uma aula, foi fazendo a segunda, foi fazendo a terceira. Foi olhando o mercado, né? E aí eu tive essa ideia Foi um caminho meio natural e também vendo o Gutenberg aí seguindo, você falou, é um caminho. Mas é interessante, porque hoje eu acho que as academias, a companhia atlética tá com uma assessoria. Ainda tem, né? Tem, né? Tem. Mas pra mim ela é meio nova, não sei se... Ou ele tá... Não sei também. Mas eu não os via antes. Agora eu tenho visto Sim. bastante tenda, movimento. O pessoal da Hyrox, que eu acho que é uma academia também, um box, eu acho que também tá correndo, né? Então, muito massa, cara. Viu? E quando você tava na academia, você já fazia algum trabalho de fortalecimento para corredores que você dava essa aula? Lá, nessa época, já tinha essa preocupação? Correr, impacto, volume aumenta, você precisa fazer fortalecimento? Ou é mais uma onda recente? A corrida ter toda essa base de fortalecimento, nutrição, recovery, fisioterapia? Não. Como que você vê, já que você começou desde os primórdios aí no jogo? Ela já tinha, Gustavo. Ela já tinha, é igual eu falei, né? Vamos entender nós como profissionais capacitados para aquilo, né? É um esporte, o esporte você precisa ter a força, você precisa ter a mobilidade, de todo o acompanhamento. Já tinha isso. E isso eu sempre falava, me lembro que o Márcio sempre falava, isso já fazia parte do processo. Mas hoje, com a mídia, evoluiu mais isso... E com mais corredores, isso se evoluiu, multiplicou, quadruplicou. Mas já tinha isso. A gente já tinha
vamos assim, não tinha um programa específico. Mas eu consegui identificar um grupo que sempre fazia as aulas de corrida. Entendi. E esse grupo ficava na minha ficha de treinamento da academia. Então, eu já consegui alinhar a questão do fortalecimento específico com a corrida ali. E aí, você identificava a pessoa que não gostava muito de fazer a parte de força. Falou, ó, você tá melhorando na corrida. Se você quiser melhorar, você precisa fortalecer por conta disso. Então, assim, tinha, mas era uma coisa mais próxima. Entendi. Não tinha muita rede social, não era muito espalhado. Você falava, mas era mais próximo. Falou, Gustavo, ó, tá vendo? Você tá correndo, tá aumentando, tá gostando da corrida, mas você tem que fazer essa parte também. E eu acho que esse boom da rede social, da internet, que deu esse boom, que aumentou, acho que vamos assim dizer. A informação chega mais também, né? Eu acho que a informação, ela fica mais... E também eu acho que deve ter uma solicitação mais dos corredores, né? Eu não sei se você vai se lembrar, mas quantos maratonistas tinha nesse grupo? Não. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Isso. Iniciantes, 5, 10, 21 estourando. Isso, então... Aprendendo a correr ainda. Então, eu acho que é um pouco disso, talvez, né? Tô aqui dando meus chutes. Mas, assim, como não tinha essa coisa... Porque, lógico, se o cara chegasse e falava, cara, vou correr uma maratona... Eu não tenho dúvida. Eu falei, cara, você tem que se preparar para 3 horas e meia, 4 horas de porrada. Aí, né? Então, vamos fazer um fortalecimento. Sim. O cara do 5, do 10, às vezes ele nem quer focar no fortalecimento, porque, cara, eu tô aqui para bater papo, pra resenha, etc, né? Mas que legal, cara. Mas eu achei que eu fiz essa pergunta, porque como nasceu na academia... Sim. Falei, será que tinha uma relação, né? Mas você pega a galera do spinning, né? Também não tem, acho que, um fortalecimento específico, né? Aí eu acho que vai de cada empresa, se cria ou não, ou do próprio profissional ali, para fazer, vamos assim dizer, para criar isso e falar para o aluno que é importante ele fazer. Mas geralmente o pessoal, vamos trazer agora para o pessoal da academia, né? Ele já faz o fortalecimento dele ali. Um exemplo, ele já tem o plano dele dentro da academia. Ele utiliza o spinning ou a aula ali do spinning mais como um gasto calórico. Um cardio. Um cardio. Eu vou fazer um cardiozão. E a gente brinca e fala assim, a academia não é cardio, então a musculação não é... O coração para. O coração para e não é o cardio aqui, só é o cardio. A gente brincava, eu brinco sempre. Falou, não, tudo é cardio. Uma coisa é dinâmica, o outro é resistido. Então, assim, aí agora, voltando para o ciclismo em si, é fundamental. Fundamental, cara. Acho que pra tudo, né? Fundamental. Muitas vezes, assim, a galera me vê e fala assim, não, eu não treino nada, eu só vou na academia. Eu falo, cara, o mais importante, pra tua vida, pelo menos o que eu estudo e vejo, se for pra você treinar uma coisa na sua vida, fortalecimento, academia, cria músculo na perna, nos braços, né? Mantém sua massa magra em dia, né? Isso. Protege a articulação, protege tendão, é através do músculo, né, cara? Viu? E vou abordar mais um pouco essa transição aí. Boa. Beleza. Aí, assessoria na academia, mas aí alguém já chegou e falou assim, eu quero uma coisinha mais específica. Cara, seguinte, fulano tem assessoria, monta a sua. Como que foi essa passagem para você falar assim, vou ter a minha? Porque eu imagino, cara, o medo que dá de empreender um negócio desse. Porque se até hoje você não tem um contrato de 6 meses, 1 ano, pelo menos o que eu vejo nas assessorias, o cara vai lá e paga o mês. Paga o mês. Aí daqui a pouco você sai da CLT lá, treinador, tal, né? Pra ter uma assessoria e daqui a pouco o cara cancela, outro cancela e tudo. Falei, e o medo disso, cara? É o na mão e o voando. Não tem segurança nenhuma. Mas eu acho que isso começou, Gustavo, lá atrás, já no processo de ser funcionário e sair do cargo de ser funcionário e ser o personal. Exato. Tá. Porque eu já calculei o tempo, hora trabalhada e o quanto eu recebia. E o quanto eu poderia receber com o personal. Já começou a sacada aí. Personal ganha mais. Obviamente, daí ele tem que fazer o trabalho dele. Porém, ele tem um risco. Isso. Você assume o... E tudo na vida, Gustavo, é assumir o risco. Você assume o risco? Eu assumo, então vambora. Cara, eu adoro isso, cara. Você tem que assumir o risco, cara. Isso, você tem cara. Que... Então, por faça exemplo, a tua escolha e lide com a consequência. E né? eu não tô falando que o que fica trabalhando ou que deixa de trabalhar, se ele é mais ou ele é menos do que eu. Tá bom, se pra ele tá bom... É um momento de vida. A gente precisa dessas pessoas. Sem dúvida. Né? Você sem precisa dúvida. dessas pessoas. Sem dúvida. Agora, às vezes, aquele ponto pra ele, tá bom. Só que chegou um momento que eu falei, não, cara, pra mim não dá.
Pra mim não dá. Por quê? Porque daí eu já sabia o quanto era o valor, aí já vinha o futebol na cabeça, o quanto ganhava, o quanto poderia deixar de ganhar, o quanto que a academia tava me dando de oportunidade, que eu tenho que ser grato até hoje. Só que chega um momento que você fala, não, mano, pera, aqui até aqui é bom, daqui pra frente agora eu preciso voar, né? E aí, a hora que entrou um aluno de personal, me lembro hoje o Marcelo Menezes, um empresário, entrou outro, eu falei, opa! Só que eu não tinha segurança. E aí eu falei, quer saber? Vambora. Né? Entrei em comum acordo com a Lucilene. Na época, falou, pô, Cássio, ficou chateado, obviamente, mas eu falei, pô, então eu vou pro seu lugar da gerência. Ela falou, aí eu não consigo agora. Eu falei, então vamos acertar. Na época eu já tava com essa visão. E aí já acompanhei o Márcio, trabalhei pro Márcio na Maratona do Rio. Fui com meu pai, levei a tenda do Márcio Gutenberg na Maratona do Rio. Vocês fizeram apoio dos atletas Fizemos lá. Apoio, mas foram de carro. Fomos de carro, Animal. Conta foi mais 2000 e... Vou até relembrar com o Marcinho, acho que foi 2012. Cara, levamos a tenda, e meu pai tinha um amigo no Rio, meu pai foi fuzileiro naval da Marinha, então já tinha os contatos tudo lá, enfim, independente, né? Mas a gente levou a tenda, fomos passeando daqui lá, mas você entende que eu fui para uma maratona do Rio, eu não tinha a dimensão do que era a maratona do Rio, porque minha cabeça era do futebol. E eu tava começando a entrar na corrida. Cara, que maluquice. Você, pô, na Maratona do Rio, ter que ir lá montar o aterro fechava, né? Deixar a tenda 2 horas da manhã. Depois, no outro dia, voltar lá, o tanto de gente, eu, caramba. Então, assim, não tinha caído a ficha ainda. Aí põe a tenda no carro e volta dirigindo ainda pra Ribeirão. Pô, que massa, Mas é pra cara, você ver, assim. né, cara? O Steve Jobs fala de a vida é sobre conectar pontos, né? E aí você viu nessa última frase, você criou Sim. tudo. Você falou do futebol, você falou do Gutenberg, que te deu a primeira chance, você falou pra chegar no que tá hoje você, né, cara? E aí, na época, eu falei, ué, mas peraí, se eu já tô dando aula de corrida, se eu já tô os alunos aqui, se eu já tô com o personal externo, uai, cadê a tenda Cássio Luca? Exatamente. Tenda Cássio Luca, pô! Cara, eu tô com a faca, passei a manteiga no pão. O pão tá aqui, eu não vou morder o pão, vou comer o pão, pô. Quero um negócio meu, meu nome. Animal. Aí em 2017 eu me lembro que ia ter uma corrida em Monte Alto e eu queria fazer a tenda pra levar em Monte Alto, porque eu tinha uma namorada na época, era de lá, tinha uns amigos. Pô, eu vou levar a galera, vou levar a tenda, porque não tinha. E a tenda é uma marca, E né? aí é uma marca. A tenda é o cartão de visita da assessoria. Aí eu peguei o contato, não sei... Pô, eu fui... Aí o meu pai, por isso que é legal, Gustavo, eu sempre tenho que falar pouco, senão Não, a gente fica emociona. Tranquilo. Eu acho que a gente sempre tem que ter um pai, uma mãe, um tio, um parceiro, cara, que coloca você dentro do carro e fala, vamos lá. Ô pai, atenda assim, não, eu tenho uma visita em São Paulo, não, eu já achei aqui, a Stauap em tal lugar, pumba, vamos lá. Eu tô arrepiado. Vamos lá ver a produção, vamos lá ver essa. Eu fui lá. Ó, você vai fazer assim, não tem problema, eu vou tirar a tarde inteira, vou fazer o layout, vamos lá. Cara, eu fui lá na produção, coisa absurda, tal, não, atenda assim, pumba. Divide, parcela em 74, 28, não sei. Pega dinheiro no banco, mas que vai ter a tenda, vai, velho. Né? Então eu acho que é isso, Gustavo. É essa condição, porque assim, arriscou. E não dá pra arriscar meio. Não dá pra arriscar meio. Ou você arrisca 100%, 200%, porque não dava pra voltar. E aí pegou essa tenda, a tenda chegou, não consegui levar em Monte Alto e levei em Sertãozinho, na corrida do Savenhago na época. E aí tinha alguns alunos, né? Inclusive o João, que tá desde 2017. Você tem um atleta desde 2017 com você. João já fez maratona em Berlim, em Amsterdã ele fez agora. Fez a outra maratona... Puta, João, não vou me lembrar agora, você me desculpa. Fez em São Paulo, fez em Lisboa, Amsterdã, São Paulo. E agora nós estamos maquinando para ir lá para Floripa. Foi minha primeira lá. Né? Então, assim, quer dizer... E aí que veio? Através da wellness. Pô, problema no joelho, quadril fraco, ia no ortopedia, precisa fortalecer, fazer físio, e aí você montou um programa para ele. Então, assim, através dele veio várias pessoas, e só que ficou nessa transição de one,
2017, monta a E o que assessoria. você foi fazer nessa fisioterapia? Essa fisioterapia, ela era do Juliano, Condicionamento? era do Juliano, ele tinha um box de CrossFit, então ele fazia a reabilitação e aí você fazia a parte do exercício. Só que aí nesse meio ali do sistema nosso, a gente entrou num comum acordo e porque assim, o espaço estava lá. Sim, E eu trazia os alunos, sim. então eu fazia meio que um personal, uma aula Isso. personalizada, específica ali para corrida, para E o condicionamento. espaço era o da fisioterapia E o One. espaço era da fisioterapia. Entendi. Um Então a gente ganha-ganha. foi praticamente até 2020, aí veio a pandemia, aí veio o falecimento do meu pai, aí eu falei, pô, aí acabou dividindo, um pra lá, outro pra cá, ele me convidou pra continuar, mas eu não tinha condições. Já tinha a tenda da assessoria, eu falei, pô, é agora, pô. Olha aí, É agora, 2020 é agora. Não dá pra voltar. não dá. Ou vai pra, Não, ou mas é o continua... que você falou, mas você foi criando também uma base sim, aparente, você foi criando, né? você foi criando. Mas Não é assim, que não dá pra voltar. Eu não posso dizer que eu não posso voltar pras origens. Não é isso, não é isso que eu sim. quero dizer, tá, pessoal? Mas eu falo assim, eu tinha uma condição ali. Então, Não, mas pô, não pareceu aí isso, pegou a não. dor. Pegou a dor do Isso. pai ajudando, do pai acreditando, do pai colocando força. Aí você traz pro teu pessoal, pro teu íntimo. Você fala, o quê? Que jeito. Vai que nem, não sei como, mas que vai. Não, cara, E é isso. Mas é legal, eu sou um pouco mais velho que você, eu sou 86, né? Vou fazer 40 agora. Mas assim, eu vejo que talvez tenha sido um pouco difícil, e você traz um pouco disso nas suas palavras, acho que pelo momento de vida mesmo, Sim. né? Novo, né, cara? Sim. Porra, novo. Sim. 32 anos, 31 anos, ó. Agora é eu por mim mesmo, né? Não tem mais essa estrutura da fisioterapia One aqui, vou abrir, dá um medo, né, Sim, cara? né? Dá. Né? E aí não tinha condições monetárias na época, Exato, vamos não assim tem dizer. muito espaço pra dar. É tipo aqui assim, né? Pra dar merda. O que seu pai Não deixou? tem que fazer. O que seu pai deixou, né? Boa índole, boa conduta, ser humano, fiel, não fazer merda com os outros, desculpa o palavrear, Não, aqui tá em casa. não passar Criança não assiste aqui, não não. passar em cima de ninguém, fazer o que é seu correto, que uma hora chega. Maravilhoso. E esse é o legado. Tem legado maior, sendo bastante sincero. Né? E aí você trouxe do João, que tá contigo há bastante tempo. E várias maratonas. E sempre com você. Então, desde lá atrás, você começou a treinar maratonistas, ciclos longos, pedrada, performance, desde lá de trás. Na Wellness não tinha muito esse perfil. Não. Então, você viu meio que esse perfil mudando, Isso. então. Vim Foi mudando. pegando essa onda. E desde o início, isso é bom também, porque você já não começa com uma pancada, você vai começando, Lógico. introduzindo a corrida era nova pra mim, por mais que eu tenha a base, você tem a ciência, você tem o futebol, você tem a corrida. Sim. Totalmente diferente. Você tem que entender do cheiro, do gosto daquele E aí negócio. eu fiz nesse meio tempo, depois da faculdade, eu fiz a UFSCar em São Carlos, parte de fisiologia do exercício, performance, reabilitação, obesidade, cardiopatia lá com o professor Vilmar. Aí você tem que fazer uma tese, uma monografia, né? Sim. Então, você é especialista. E fiz também um curso muito bom do professor Cássio Mascarenhas, que eu indico para todo mundo, profissionais, que é da Bradon, em Araraquara. E aí também, ele foi o meu diretor na Ferroviária, quando eu joguei a Copa São Paulo lá também. Então, você Olha já o uniu o mundo útil ao dando agradável. voltas aí. E na época ele me chamou pra ficar lá com ele, que ele faz até a parte de fisiologia hoje na Ferroviária. Não sei como que tá hoje, mas na época também eu não tinha essa condição. Sim. Então, assim, eu tive algumas oportunidades, mas eu não tinha um cacife pra bancar. Entendi. Então, eu falei, então é melhor dar um passo atrás do que eu dar um passo na frente Sim. e não conseguir, né? E aí, retomando isso, os alunos vieram a grosso... Pelo legado da Wellness, bastante. Isso, mas assim, ele veio através do João, veio devagar alguns alunos, foi vindo, eu fui divulgando, fui fazendo, mostrando, só que assim, não foi pra 42, já não veio um cara calejado de 42. Entendi. Então eu consegui ir pautando isso, entendendo isso e construindo isso. Entendi. Não, e que maravilha, né, cara? Porque hoje, não sei quantos maratonistas você já forjou na porrada, né, cara? Mas eu acho que esse é um processo ótimo, né? Mas hoje você vê uma diferença do atleta que nem correu 10 e quer correr uma maratona daqui 6 meses? O perfil tá outro? Tá por conta, muitas vezes, da rede social.
Porque ele quer mostrar que ele já correu maratona. Ser maratonista é ter um status, né? Isso. E aí, existe dois caminhos, né? Duas concepções diferentes aí e que a gente, com o feeling, eu consigo, né? Diferenciar. Então, eu costumo dividir, então, vamos pôr mais uma etapa, de 3 etapas, né? A primeira etapa é aquele aluno, né, iniciante, que ele está saindo de um processo de sedentarismo, de ansiedade, de depressão, que ele procura a assessoria ou o esporte para fazer o exercício. Esse a gente tem que ter um olhar clínico diferenciado, Tá. porque de repente ele passou por vários lugares e não se adaptou. Não foi acolhido, talvez. E aí eu brigo pela educação física porque muitos caminhos veio da musculação. Porque a primeira coisa que ele pensa em fazer exercício, ele vai fazer a musculação. Só que quando ele chega na musculação, eu brigo muito isso com os profissionais e falo sempre, né, quando eu vou dar alguma palestra ou não, o aluno chega, o profissional fala, vai lá pra esteira. E fica lá 30, 40 minutos. E não acolhe a pessoa ali, ela quer um acolhimento. Ela não quer um treinamento para sair lá, né? E aí sai com dor, aí não volta. Então, de repente, na Wellness eu tinha 180 alunos cadastrados na minha ficha. E cada treino durava 20 minutos, 15 minutos. Por que isso? Porque já foi diagnosticado quem são os refratários das academias. São períodos de treinos longos. Ele já chegou para você e falou que ele não tem tempo para treinar, que ele não gosta para treinar. Ele já te falou. E você vai e monta o treino para ele 1 hora. Monta o treino de 10 minutos, dá um beijo, um abraço e fala, até amanhã, meu amor. 15 minutos todo dia. Ou se não, 2, 3, aí o aluno chegava em mim e falava, cara... Micro hábito, cara, pouco atrito, aí... fantástico. E agora? Tchau. Tchau. Quê? Como assim? Amanhã, filho, amanhã ou depois daqui 2 dias. Você tá maluco? Quantas brigas eu já tô pagando? Eu falei, exatamente. Você tá pagando pra ter o treino certo, correto, um exemplo. Adorei, cara. Né? E aí eu fui construindo isso, né, pra ele tornar-se esse hábito. E aí isso, então, vem, então, pro exercício. Porque daí, então, pegando esse caminho pra gente não perder... Ele chegou para assessoria, então a gente tem que identificar o primeiro público. Boa. O público ali do meio é esse público que ele já passou essa transição e ele começa a murmurar. Corre 5, corre 10, o amigo correu 21 e tirou a fotinha, e aí o outro foi lá, correu 42, aí o amigo que vai nele falou, vamos lá, 21. Só que ele não vai no professor. Aí ele chega no professor, quantos aqui já falaram? Ó, eu fiz a inscrição lá de 21. Aí você, entendi, manda o olhinho assim. Quando? Daqui 1 mês, 2 meses. Pô, velho. Aí não vai. Né? E aí você vai. Então, assim, e aí esse é o segundo. E aí o terceiro. O terceiro eu falo que já é de maratona pra cima, que já é pra fazer uma maratona, digo ela, e eu sempre falo, viu, Gustavo, e isso que fique aí pra todo mundo. Maratona é um outro processo. Maratona é inadmissível o cara chegar passando mal, o cara caindo no chão. Pra mim, eu tenho uma concepção minha, do professor Cássio. Eu compartilho. Eu acho que a maratona, a gente tem que ser inteligente e sábio ao mesmo tempo. E junto com o professor para manipular isso para que isso fique uma coisa gostosa, prazerosa, cara. Porque você fala assim, cara, eu fiz o negócio direitinho. Eu não tô falando que você não vai chegar cansado. Eu não tô falando que você não vai chegar morto. Eu não tô falando só que você não vai chegar caindo, arrebentado, vai passar mal, corre risco de vida. Eu não tô falando que você deve correr a maratona sem fazer exames. A gente muda toda uma estrutura. E precisa colocar isso na cabeça de todos os alunos ou daqueles que almejam fazer. Porque eu falo e você sabe, você já correu maratona. Uma coisa é correr 21 quilômetros. Uma coisa é dobrar, não é só dobrar os 21 que a gente fala. Né? Então, a gente tem esses cara, eu costumo dividir nesses perfis. Não, fantástico, cara. E me pega muito o que você falou, cara, justamente da maratona, né? A maratona, muitas vezes, a pessoa fala, vai lá e corre a primeira, eu falo, não, você não é maratonista, você tem que correr 2. Porque eu brinco, porque todo mundo quer buscar uma para correr 40. Não, porque agora que você já viu como que é duro, como que o processo é louco, na hora que você fizer a segunda, você fala que você é maratonista, de forma brincadeira. Mas você trouxe esse aspecto, cara. Eu acabei de fazer meu RP em Ribeirão, na maratona. Fiquei sabendo. E passei muito mal, e teto preto, e eu nunca mais quero esse lugar na minha vida. Nunca mais. Aquilo é totalmente oposto do que eu vejo o que é corrida na minha vida.
Aí você fala assim, tá, mas por que você se colocou nessa situação? Eu me coloquei nessa situação para gerar uma pressão que eu não precisava em mim mesmo. Porque eu falei, eu tô com a CareFit a gente tem fortalecimento, nutrição, recovery, fisioterapia, temos toda a base, que eu usei essa base inteira de 12 semanas, eu tenho todos os profissionais, eu tenho tudo, eu tenho histórico, foi minha 14ª maratona, eu vou fazer meu RP. Aí eu falei, cara, mas é uma prova dura, quente. Eu falei, cara, eu vou provar para todo mundo que é possível você fazer seu RP em Ribeirão, desde que você esteja com os profissionais certos. Fiz a um custo que eu nunca mais quero fazer na minha vida. Porque é o que você falou. Eu não vivo disso, eu não ganhei prêmio, não pódio, muito pelo contrário. Mas eu me coloquei em risco ali. Foi a primeira vez que a minha esposa me viu chegar numa prova e não tá sorrindo. E cair no chão e ficar 40 minutos tendo cãibra e sofrendo. Entendeu? Que até agora, faz o quê? 1 mês e meio, eu ainda não me entendi ainda direito. Tô com uma dor na canela, faz 10 dias que eu não corro hoje, para tentar entender. E tá vindo disso. Sim. Então, cara, eu concordo totalmente. Eu corro ultras e tem como ser muito positivo esse processo. Desde que você respeite a jornada, o propósito. Até meia maratona. Hoje eu te falo, na CareFit, a gente tem um perfil de muito maratonista, que esse cara precisa se cuidar bastante. Então lá a gente tem esse produto, né, pro cara... Porque lá é diferente, é o que você falou, né? Se chegar num pico de 100 quilômetros, 105, 110, tem uns caras que chegam que tá buscando um pouco mais de performance, é diferente você correr uma meia que é 50, 55, 60. O corpo grita um pouco mais. Só que a gente tem muito perfil de pessoas, eu quero correr um 21 sem dor, eu quero ser feliz correndo 2 horas, eu quero... Cara, fantástico. Na hora que essa pessoa tem essa sabedoria, eu falo, agora você tá um pulo para entender o que é uma maratona. Porque, né... Aquela pessoa que corre o 21, mas não curte o processo tal, e já quer subir para a maratona, esse cara vai pular etapa e vai ter esse problema que você trouxe aí de chegar morrendo na prova, né, cara? Gustavo, eu acho que assim, se você me permite, tô falando de você, tá? Pessoalmente. A gente fez um podcast para falar disso. E como, eu falei, correr para tempo ou correr para curtir? E como pessoal, né? Cara, você arriscou. Você sabia dos riscos. Sim. Você fez ainda dentro do máximo que você conseguia. E aí talvez você tire da lição o que você dá para ajustar. Né? Dentro disso, se você for procurar fazer uma outra dessa. Lógico, tem os seus prós e os seus contras, né? Do que aconteceu. Mas tira isso de lição, de vantagem, né? De organização e para todos. E sou... capaz de falar pra você que muitas pessoas aí, a gente fala muito de maratona, né? Mas talvez na proporção de valores, né, ou de quantidades, quantos que não passam mal também com 21? Que querem dar esse salto, por exemplo, dos 5, 10 e ir pro 21 direto, né? É lógico que daí o desgaste ali dos 5, 10 pro 21, ele não vai ser tanto, mas ele vai ter do que do 21 pro 42. E os alunos na assessoria... eu acho que assim como todos os profissionais, né, de trabalho, existe uma conversa muito franca na assessoria, viu, Gustavo? Cassiluca, de antemão mandar um abraço, um beijo para os alunos da Cassiluca Assessoria, né? Sem eles a gente sabe que não é nada, né? E deixar as portas abertas aqui também, né, para os alunos, e aí depois eu divulgo para vocês aí a parceria aí também. Você quer fazer a maratona? Quero. Mas você quer? Quero. Aí eu dou a espera, passo uma semana. Vou lá de novo, vem cá. E ele vai mandar, porque eu... mas você quer fazer? Então tá. Acabou? 3 sim, ele tem que te falar. Sim, ele falou, tá bom. Aí vem os longos. Aí começa os treinos. Não sei o quê. Aí começa, porque daí eles acham que é só correr. Esquece da nutrição. Não. Esquece da fisioterapia. Esquece do descanso. Esquece da hidratação intra, pós e durante... não precisa de gel, isso aqui lá. E você vê na cada maluquice... Falou, então para. Aí você vai falando. Mas a pessoa não... Ela não vai acreditar. Ela não acredita, cara. Ela não acredita. Ela acha que ela é super-herói, que ela consegue. Né? De não tomar água, de não hidratar, de não tomar uma cápsula de sódio, de repor os eletrólitos. E aí ela toma uma pancada. Ela toma a segunda. Aí fala assim, ó. Se você não fizer isso, você não vai fazer isso.
Escolha você. E aí, a hora que eu aperta, longão, 25, porque até 21 linda, 25, 28, 30, 33, 32, 33, 34, e fala, cara, eu falei, fora os treinos da semana. Né, mas eu acho que é legal, Gustavo, eu acho assim, pensando que a gente consiga colocar na cabeça dos atletas, né, dos nossos amigos próximos, que existe essa premissa toda e precisa ser feito, a gente começa a entender que você precisa ter profissionais capacitados ao seu lado. Eu defendo isso. Eu acho que você tem que procurar os melhores para te auxiliarem nessa jornada. Vírgula do que tá acontecendo hoje, chat GPT. Cara, não, eu acho que... Você vê isso acontecendo? Opa, eu já vi. Não, eu não vejo. As pessoas falam, ó, eu sigo, então eu não tô mais na assessoria por conta disso, por conta Você disso. tá vendo isso? Opa. Eu não conheço. Eu não vejo isso. Sério mesmo, cara? Então, assim, até que ponto eu já joguei, igual já tô adiantando, eu vou fazer a maratona agora de São Paulo, que você já me falou que você foi, né? A gente já vai falar sobre isso. Eu joguei. O meu, ó, eu quero fazer, 3 horas. Tá, faz isso, tá. Aí ele coloca lá, apertar lá 4 km no pace tanto e tanto. Ele não sabe se você tá com dor, se é subida, se é descida, qual o período que é, ele monta um cronograma. Aí, então, a gente tem que ser sábio de entender, então, se você quer ter uma outra visão, eu não iria nele, eu vou num parceiro, eu vou num profissional que estudou e que correu maratona e que é professor e falou, ó, nesse período eu trabalho assim com os alunos. Cara, é diferente eu falar com um professor, com um profissional que já treinou 10, 15, 30, 40 maratonistas, do que eu falar. Tudo bem, tem uma inteligência, tem, mas a gente tá lidando com pessoas. Não tem inteligência, cara. Ele tem um processo ali. Né? Ele vai pegar... eu tô falando inteligência que isso. Não, mas o que você falou bem. Chama, inclusive, inteligência artificial, né? Mas eu não vejo como inteligência. Ele tem dados ali. Você vai subir o seu histórico de treinos, que você baixa lá do Garmin Connect, vai subir lá e fala assim, ó, calendariza aí, eu quero correr daqui 90 dias, 100 dias, a prova ele vai botar lá, mas, cara, eu vejo alguns caras muito... Aquele Brandon Branson lá, ele tava... Cara, mas calma aí. A gente tá falando de um cara que se um dia tiver lá 3,50 e ele achar que não tá, ele vai respeitar o corpo dele. O problema é você pegar um cara desse e ter um treino aí pra 3,50 e ele entrega 3,50, só que ele tem uma fratura por estresse na canela. Ou ele não tem o descanso necessário, ou você tá entendendo? Cara, eu nunca vi uma pessoa que treinou para uma prova com o ChatGPT. E eu não sabia que isso estava acontecendo. E cara. aí, isso vai de encontro, né? Ontem mesmo, durante o de treinamento, eu conversei com algumas alunas que vão fazer o 21 na Maratona de São Paulo agora, né? Vem evoluindo o volume. E aí, eu fazendo longão na semana passada, eu vi que ela deu uma diminuída e eu peguei ela andando. Aí eu falei, opa. Aí hoje, ontem no treino, eu falei, tá incomodando? Ela falou, tá, aqui do lado, a panturrilha. Eu falei, mas você foi lá na fisioterapia, você fez assim? Não fui. Eu falei, ó, já avisei. Então, quer dizer, nesse final de semana, ela teria 15. Não vai fazer. Porque já manifestou dor, já manifestou inflamação. Eu não sou fisioterapeuta, mas já tá com um ponto doendo, já tá com a panturrilha pesada, não tá conseguindo, não treinou terça por conta disso, treinou ontem. Eu falei, volta, planilha, vamos levar. Deu pra fazer? Deu, não deu. Então, assim, é esse ajuste fino que eu falo, né, Gustavo? Exato, cara, né, pra gente mas é ter isso. Com os alunos. E assim, você correu um 42, cara, sem uma base sólida. E eu falo isso sem medo de errar, cara. Sem medo. Tem muita gente que fala, não, mas isso é blá, 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 isso é balela. Não é, velho. Isso é tua saúde, isso é teu bem-estar. Você precisa, sim, de um nutricionista. Não precisa ser aquele, sabe? Mas você precisa ter uma orientação. Você precisa ter, sim, um cara de fortalecimento específico. Não é lá fazer leg press, Tem que ter um fortalecimento, isso calendarizado com o teu ciclo. Tem que ter uma fisioterapia, uma soltura. Pode ser uma massoterapeuta, mas tem que ter alguém manipulando, te ajudando a perceber as dores, entendeu? Tem que ter um profissional de educação física lá, um coach, te orientando. Psicólogo.
Cara, Psicólogo, cara. fundamental. Hoje, não é puxando a sardinha não, mas você entra lá no site da CareFit, cara, a gente faz o trabalho mental de regulação emocional. Porque pode ser a maratona no Muro dos 30, eu corri ano passado 100, eu tive o Muro dos 60, já ouviu falar do Muro dos 60? Eu tive o Muro dos 60, o que eu tô fazendo? Eu tô correndo às 6 horas, falta 42 quilômetros, é isso. Se não for a tua cabeça ali, pra você se ligar no seu propósito, pra você se firmar, você quebra. Não é o corpo que quebra, é a cabeça. O psicólogo, cara, é fundamental, fundamental. Não correr pros outros, correr pra você, né? Então eu reafirmo, cara, não se envolva com a corrida se você não for ter essa base. O que eu tô querendo dizer, cara? Tem gente que não tem... Gustavo quer complicar, eu sou muito taxativo. Não, cara, não é que eu quero complicar. Eu não tenho condições. É diferente. Aí também não é assim, deixa de correr. Mas, de novo, se você hoje pegar para correr 42 sem nenhum suporte, ou um 21 sem nenhum suporte, eu acho que você tá fazendo, de certa forma, algo não positivo aí pro teu corpo, pra tua longevidade, sabe, cara? Eu tenho essa... ChatGPT eu não sabia, eu fico... E aí a gente tem dentro disso, Gustavo, essa transição, porque daí a pessoa começa a correr, começa a se exercitar, né? E aí ela começa a gostar. E aí ela começa a se desafiar. Então, aí nós precisamos entender até que ponto, e o que eu vejo um pouco hoje, que essa linha, ela tá assim, ó, tem alunos, tá, no geral, que entendem você como um professor e respeitam ali. Tem alguns que estão ali só como um mecanismo, sabe? Agora eu lancei uma coisa bem assim. Mas você tá sendo... Não, querendo o bem de todo mundo bem direto também. E prático. Né? Pô, o professor tá ali, cara, exatamente pra te proporcionar. Pô, você tá pagando o negócio. Cara, eu fico maluco. Você tá pagando o negócio. O professor não tá ali, a Deus dará. E às vezes, por alguns momentos, isso torna-se assim, o professor tá ali. Cara, eu tive... sabe, eu tô treinando e aí tá que... Parece que não cai essa ligação dessa chavinha, sabe? Mas eu já fiz uma prova de 5, 10, eu já fiz de 21. Mas eu tô pagando assessoria e tá tudo certo, sabe assim? Às vezes, por alguns momentos, tem uma desconexão, eu posso falar, com o professor. E aí, por mais que é livre e espontânea vontade do aluno participar da prova, tá tudo certo, mas comunica o professor. Fala, o que você acha? Vai ser legal, tá na minha hora. Eu vim de uma maratona, eu vim de 21K. Eu posso fazer, não posso fazer, né? Um princípio básico, eu tô falando. A Aline é namorada, um beijo pra ela também, tá lá em casa com o Buck. Ela fez o primeiro 21 dela na maratona de Ribeirão. Ela nunca correu, cara. Ela correu 5, 10 e eu falei, vamos. Quer dizer, se propôs a fazer. Fez. Fez o ciclo redondo. Fez bonitinho. Tudo certo. Uma dor ali, Normal. primeira, medo de não terminar. Dor de correr é diferente, né? De dor de lesão. É aquelas dores... Isso. Né? Pô, corri 18 na vicinal, agora deu 18 aqui, não vou conseguir. Então, a cabeça foco, né? E aí, pô, vamos correr em São Paulo agora em abril. Então, vamos... né? Janeiro, fevereiro, março, abril, vamos correr... né, paulatinamente. Só que aí chega um determinado momento que esse profissional, de repente, para aquele aluno ali, né, isso deve ter em todas as assessorias, tá, Gustavo? Não olha o professor como professor. De repente ele vira... um amigo? Pode ser um amigo, mas ele perde essa conexão. E aí ele perde essa conexão aonde que ele olha? Na internet. Entendi. O cara falou, então eu vou no cara. E o professor tá do lado dele. É maluco. Não, porque na internet tá falando que se eu fizer isso, eu vou melhorar o meu pace e não sei o que. Cara, o professor tá do lado dele, o copo aqui tá do lado, ele não pergunta. Aí ele não pergunta porque ele não confia, ele não pergunta porque ele quer ouvir uma segunda opção, aí nós vamos ficar num si. Ou ele quer ouvir o que ele quer. Ou ele quer ouvir o que ele quer. Então, assim, a gente vai ficar nessa... Então, nós temos que conseguir, cara. E eu vou te falar assim, Cássio, foi muito legal o que você falou. Eu tenho 2 passagens para contar, minhas, e eu acho que pode exemplificar um pouco pra galera. A primeira, eu tava treinando pra Maratona de Ribeirão e eu tava fazendo tiros 5 segundos, 7 segundos mais baixo
do que estava na planilha. E um dia, o Rafa falou, cara, você tá fazendo 5 segundos mais baixo. E eu olhei pra cara dele e meio que assim, né? Fazendo mais baixo. Ele assim, por quê? Não é pra você fazer. E nessa hora eu... Por quê? Justamente, eu acho que eu me desconectei. Sabe aquela coisa? Ah, tá no relógio correr pra 4h15, eu vou correr a 4h06. Eu vou... Sabe aquela coisa? Mas... Sim. No projeto, e ele me conhece, não era para eu correr a 4h06, era para eu correr a 4h15, porque ele estava pedindo uma coisa ali que tinha uma estrutura fisiológica que ele estava montando para um outro momento, entendeu? E eu, ao mesmo tempo, eu senti isso e, opa, se eu acho que tá fraco, por que eu não falo com ele? Ó, me explica. Mas tem um ponto curioso aí que eu uso dessa frase sempre, né? Se eu não conseguir, a culpa não é minha, é sua, porque eu vou fazer o que você me manda. Porque eu confio totalmente nas pessoas que me treinam. Totalmente. Que eu confio nelas, é justamente. Mas eu tenho que fazer o que ele me manda. É aquele cara, né? Tem que correr a 6h15, o cara corre a 140, né? Não corre o leve. Aí também tá lá 3h30, ele não corre a 3h20, porque ele tá cansado, né? Ele não correu o leve aqui. Aí ele corre a 4h20. Então ele não faz nem o fraco e nem o forte. E eu me pego um pouco nessa, entendeu? Sim. E isso, Gustavo, acontece porque o aluno em si, ele pensa no agudo, né? No momento. Sim. Ali no momento agudo. Sim. Ele não pensa na questão geral. E o professor, quando ele analisa o ciclo, o processo, ele pensa semana a semana, treina a treina. Então, assim, faz o programado para agora para não ser feito lá na frente. Então, por exemplo, amanhã eu vou fazer, né? Vamos chegar agora, vamos lá. Falamos de tudo isso. Agora rufem os tambores, ó. Porque já sentaram vários, tá? Sim. Não um aí, mas vários. Coaches que são atletas. E às vezes coach é uma coisa, na hora que senta o atleta aqui, ó. Mas eu corri lesionado, mas eu fiz um ciclo meio curto. E tá tudo bem. Porque a gente, né, você enquanto coach, por isso que o médico não opera filho, né? Ele pode ser o melhor, tem coisas envolvidas aí que... Mas me conta, como foi esse ciclo? 4ª maratona, lembrando que você me contou que sua primeira maratona foi 1 ano depois de ter feito uma cirurgia do LCA, foi Rio, aí depois foi Ribeirão Preto, você correu Ribeirão no único ano que eu não corri, eu corri 2, corri 23... 24 e 26. Você correu 25, né? Isso. Então você correu Rio 24, Ribeirão 25. Desafio no Rio. Desafio no Rio 25, meia e 42. Eu tenho 4 desafios já. Muito legal. O desafio é pesado, né? E agora vai fazer São Paulo Internacional, que eu fiz ano passado, a maratona. Como foi o teu ciclo para essa maratona? Se você puder trazer pra gente aí. Mais leve. Leve. Tá. Mais confortável, mas sabendo da responsabilidade que tem que ser feita. Tá. Eu acho que a primeira maratona, todo mundo, né? Aquela ansiedade, né? Excede no treinamento, contratura coxo, por quê? Excesso de treinamento psicológico a milhão, né? Nada mais, né? Foi a primeira maratona. A segunda maratona de Ribeirão, onde também fui inventar de jogar bola em dezembro, deu uma puxada no adutor aqui, mas brincadeira, mas a gente vem do futebol, não quer brincar. Machuca demais o futebol, cara. Pariu. Aí, cara, essa, pra mim, assim, essa foi a mais difícil e desafiadora, porque eu já vinha nos volumes, e aí chegou no final do ano, fui brincar com o Nemotin, que é um aluno da assessoria, a família Nemota fenomenal, tá com a gente desde o começo também. Lá no Bordão, brincar, e toquei, a hora que eu fui bater na bola, puxou, e era, tipo assim, 10 de dezembro, 15 de dezembro. Um mês antes. Eu falei, caramba, mano. Eu lembro que eu tratei, né? E aí essa aí bagunçou todo o ciclo, aí eu lembro que eu fiz 20 quilômetros dia 1, dia 2 de janeiro, aí já fiz 25, fiz 30 e fiz 42. Aí essa foi assim, Obviamente, errei lá do jogo de bola, então assim... Mas fiz. Também coloquei o corpo no limite, coloquei as situações. Fez a escolha. Mas eu já tinha uma base muito grande. Sim. Então, assim... Isso faz muita diferença. Ainda deu pra eu aproveitar essa base que eu fiz, né? E assim, arrisquei também. E pro final da prova, aquela contratura na posterior, porque de fadiga, de excesso, ainda terminei um pouco. Ainda consegui fazer um tempo bom em relação ao Rio.
Aí depois o desafio no Rio, né? Que a gente já sabe, tem que treinar. Puta, a gente treinava em dobrado. O Gui, que correu comigo, o Gui também é um atleta fenomenal, emagreceu bastante. A gente treinava sábado e domingo na Vicinal, né? Então, 21 e agora a Maratona de São Paulo. Então, mais leve, com o mesmo foco, com a mesma determinação, mas um pouco mais... acho que o peso nos ombros dá uma relaxada, né? Mas o Cássio, o Gustavo, ele é muito... Como fala? Caxias é muito... Né? Eu acho que... Faca na caveira. Eu acho que tá numa hora boa de eu tentar um RP. Né? Eu, Cássio, não é pra mostrar pra ninguém, não é pra falar que eu sou o melhor. Se der, deu. É isso pra aí. eu fazer o meu específico, né? Eu acho que tá no momento ideal, de treinamento, não tá incomodando o joelho, que é uma parte fundamental, né? Tô fazendo os acompanhamentos nutricionais, com fisioterapia, vou querer aproveitar da Carfit também. Vai fazer um gelo lá depois do longão. Vamos lá. E sábado agora tem 33. Então, amanhã tem sábado 33, agora amanhã. Amanhã, vamos lá, né? Já organizei uma estratégia, né? Dividir em blocos, que são uma das estratégias. Não existe uma estratégia principal para maratona, né? Essa é mais efetiva, essa depende... depende. Depende do atleta, depende de como ele está. É esperado isso, que eu acorde bem amanhã, faço o treinamento dentro desse provável que a gente já colocou, estruturou junto com a nutrição, que é uma parte fundamental, de hidratação, de ponto de água e de géis. E vamos para a quarta maratona. Quero ter a experiência que você teve, que alguns alunos correram, que eu estive o ano passado, a convite de alguns conhecidos, dentro do stand da Olímpicos. Legal. Acompanhei a chegada do João, que ele fez a maratona, do Diego, que fez a maratona também, e do Nelson, que é um ex-aluno de Sertãozinho, que também fez os 42. Legal. Então, assim, eu vivenciei muito perto isso. E eu falei, cara, Rio eu já fui 2 vezes, eu quero ir pra São Paulo. Boa. Né? E aí todo mundo fala, subindo, né? Uma prova um pouco mais dura. Mas eu não conheço, você pode me falar. Eu acho que quem correu em Ribeirão... Eu acho que, não sei, né? As outras provas ainda, não sei se tem prova mais dura ou mais difícil. Mas vamos lá, eu vou tentar, assim, estou fazendo de tudo para tentar fazer uma boa maratona. Vamos entender, uma maratona mais leve, mais tranquila, mas eu carrego muito do jogo, né? Então, a hora que eu entro ali, desliga a chavinha... Já liga a chave atleta, Cássio. É isso. E aí, vamos pro PEG e vambora. Cara, vamos lá. Eu acho que eu posso ajudar. A gente pode até usar esse corte aqui depois para falar um pouco da Maratona de São Paulo. A Maratona de São Paulo eu já fiz 2 vezes a meia e uma vez a maratona, que foi ano passado. E eu fiz ela forte, que eu tava... Desculpa, cara. Eu fiz ela ano retrasado. Ou ano passado? Ano retrasado eu fiz a maratona lá. Calma que eu tô confuso. Retrasado, que eu fui pra Condes. E eu queria fazer a Condes sub 9 horas. E a Condes é 87 quilômetros com 1.800. Pra isso, eu tava treinando com o Felipinho, da F3. E ele falou, Gu, preciso que você faça pra 3h30 a maratona. E eu falei, rapaz, São Paulo, 3h30. Ele falou, não, você tá pronto, eu fiz muita força lá. É uma prova, cara, chega cedo, porque é muito confusa a largada. Vai cedo, porque você vai pegar muito trânsito. E lá é uma largada na subida, cara. Então, mesmo você querendo ir leve, tem que ultrapassar. Então, minha dica, para quem vai fazer os 42, chega cedo, tá? Eu gosto de chegar sempre cedo para as provas, mas lá tem bastante trânsito e é uma subida. Você faz uma volta assim, tá? A prova é cheia de subida e descida, tangentes, é importantíssimo você sempre, senão você vai correr aí 300, 400, 500 metros a mais, bastante tangente, tenta fazer tangente. Eu não gosto de correr em São Paulo, eu não acho bonito, então é olhar para o chão e ir para cima. A USP é muito legal de correr, arborizado e tal, mas na volta da USP é muito solitário, tá? E o detalhe que eu falo para a turma, cara, que me falaram isso e me ajudou muito. Quando você estiver no quilômetro 34, 35, são uma sequência de 2 túneis, tá? Esse túnel é aquela hora que você tá buscando... Eu corri forte lá, então sabe quando eu tava buscando ali? 4,55, eu queria fazer ela subir 3,30. Então você tem aquela vontade de dar aquela pancada no túnel, mas é uma descida comprida, cara, e longa.
você já tá com 34, 35 quilômetros e é uma prova com bastante subida. Ali, se você solta demais, a subida do túnel, teu quadríceps ali vai gritar. Então, segura na descida para subir a primeira bem. A segunda descida não é tão forte, mas... Então, minha dica mais pro final. Exato. Pro final, não adianta. Deixa... depois da última subida, que ali faltando 4 quilômetros, ali você entrega tudo. Então, você queima essa largada. E outra coisa... Na subida dos 2 túneis, é zona de guerra, irmão. Por quê? Tem um nego que saiu mais forte, que tá quebrando, vomitando, com cãibra, outro andando. Então, é olho pro chão, esquece o meio pra não te influenciar, porque é feio, eu acho feio, é solitário e é zona de guerra. Tá. E você tá correndo, fazendo aquela subida, cara, que você não vê o fim. Eita. Você vê o céu. Na hora que você tá subindo lá, você fala, cara, sabe a do Botafogo? Sei. Não é a mesma, tá? Sim. Mas é aquela subida que você fala, cara, é um cucu, isso nunca vai acabar. Então, assim, essa final, mas ali depois, na hora que você entra pro Ibirapuera de novo, aí é gritaria, aí tem os quilômetros 41 lá também, aí é uma... massa. Eu acho que eu vou estar lá também, mas eu vou usar ela como um treinão longo pra Contes, deve fazer em 4h30. Aí ela entra mais pra mim como um treinamento, com chique, legal. Pegando água, vou com a GoPro e tal, porque eu vou correr a Contes de novo, e eu tô 101 dias hoje. Da Contes. Então, amanhã eu começo o ciclo para ela. Deus que dê certo. Vai dar. Meu irmão, muito obrigado. Uma honra ter você aqui comigo. Foi ótimo. Passa rápido. Passa. Esse monte de história que você tem. Mas eu acho que você deixou o DNA aí da Cássio Luca para a turma entrar em contato, para te buscar. Como que faz? É o Instagram? Instagram. Cássio Luca Personal. Né? Eu só tenho esse Instagram. Tá. E lá já tem as informações, tem o WhatsApp também, que já consegue acessar tudo lá. E os treinos são... Os treinos são de terça e quinta na City, né? Que eu tenho um ponto lá. À noite, estou estruturando ainda colocar um ponto de manhã, né? E ao sábado a gente, né? Vicinal, Olhos d'Água, Alphaville e a própria City. Então, de acordo com a programação logística da maioria dos alunos, a gente vai tentando adequar para que fique bom para todos né? Por exemplo, na questão de longos, vou fazer a maratona, então, vamos levar um pouco mais para Vicinal, né? Para não levar para Alphaville. A galera tá rodando uma média boa, vamos no Alphaville. Então, assim, sempre você consegue ouvir um pouco os alunos ali para também determinar, porque de repente, na Vicinal, o cara tá lá do outro lado, o cara vai na Vicinal. E aí você tem que também, pensar no cara que mora às vezes perto do Alphaville ou perto do Olhos d'Água, ou na própria City mesmo, para você adequar essa oportunidade para todos os alunos. Então, eu penso muito nisso para que a gente consiga agregar um valor ali para todo mundo. Porque, às vezes, muitos alunos acham que a Vicinal é só para quem vai rodar muitos quilômetros. E nem sempre, né? Nunca. E não é isso, né? Desde o aluno iniciante, todo mundo pode ir para lá. Então, é isso. Eu fico muito agradecido pelo convite. Muito satisfeito. Obrigado. À disposição de todos vocês. Um prazer. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu, Gu.